Pessoal, vamos começar aqui mais uma parte do curso de extensão universitária, análise de regressão aplicada à engenharia florestal. Essa é a parte número 8. A gente vai falar sobre regressão geograficamente ponderada. Eu sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Bom, para atender esse objetivo, nós vamos aqui na parte teórica falar um pouquinho, da introdução, o que é essa regressão geograficamente ponderada, quais são os tipos de modelos utilizados aqui dentro para fazer os ajustes. Vamos falar da largura de banda e os exercícios práticos da parte número 8. Bom, uma breve introdução aqui então sobre regressão geograficamente ponderada, pessoal. Regressão geograficamente ponderada é uma das várias técnicas de regressão espacial, então a gente está usando a localização aqui como elemento preponderante para ela, tá? Usadas em diversas áreas e disciplinas. A regressão geograficamente ponderada, ela avalia um modelo local da variável, tá? Ela é uma questão local ali, ou processo local, tá? Que você está tentando entender ou prever, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ajustar uma equação de regressão para cada recurso no seu conjunto de dados. Para cada observação, para cada ponto, para cada polígono ali, ó, ela tem uma observação e uma equação ajustada para aquele local. Então, vocês podem observar aqui, ó, nós temos aqui alguns modelos preditos aqui, né? Essa é uma variável observada, tá? No trabalho Silveira et al. 2018. Então, isso foi o que ele observou. Isso aqui foi o predito, tá? Podem ver que está na mesma escala. Não tem lugares que acertou mais, um pouco errou mais, tá? Tem R2 local, ó, então para cada elemento desse, né, de mapa aqui, ó, de cada polígono desse, ele tem um coeficiente de determinação ajustado local, não dá para saber onde você acertou mais, onde você errou mais, tá? Então aqui, ó, tem mais acertos, aqui tem um pouquinho mais de erros, né? Na verdade, não posso nem dizer que é erro, né? Na verdade, o R2 ele é uma qualidade de ajuste, tá? E também a gente tem aqui os resíduos padronizados que nós já aprendemos a fazer também. A gente vai ver todos esses processos aqui. Então, a regressão ela constrói essas equações separadamente, tá? Para cada informação dessa, incorporando as variáveis dependentes e explicativas das feições que se enquadram na vizinhança de cada feição do alvo. Ou seja, quando ela tiver, eu vou explicar melhor isso, mas já adiantando para você, quando ela estiver fazendo uma estimativa, por exemplo, para esse polígono aqui, ela vai considerar a sua vizinhança, tá? Para também fazer essa estimativa local. E aí ele vai movendo aqui durante, né, o seu limite todo da informação até finalizar todos eles. Então é baseada nos parâmetros de tipo de vizinhança, ou seja, qual que é a forma que eu vou lidar com a minha vizinhança para fazer estimativa para esse local? E qual que é o método de seleção dessa vizinhança? Como que eu vou incluir e excluir os meus vizinhos? A gente vai ver tudo isso, tá? A ferramenta aqui de regressão geograficamente ponderada em múltipla escala, ela também pode ser usada para executar essa regressão geograficamente ponderada, tá? Em dados com escalas variadas de relacionamentos. Isso aqui é só para mostrar para você que são variações, né? Caso você tenha múltiplas escalas de observação, existem outros critérios que a gente usa aqui dentro da regressão geograficamente ponderada para atender um determinado objetivo. Bom, qual que é o diagrama conceitual explicando os esquemas, né, de ponderação fixa e adaptativa em relação a buscar os seus vizinhos, tá? Então nós temos aqui um modelo que trabalha com distância fixa. Note que esse kernel, né, que é o nome dessa distribuiçãozinha aqui, ó, essa área de abrangência que a gente chama, ela é fixa. E aqui a gente considera um outro tipo de relacionamento de vizinhos, que aqui a gente considera número de vizinhos. Então note que aqui eu tenho um kernel menor e aqui eu tenho um kernel maior. Então isso é a forma de vizinhança. A gente vai trabalhar todos eles aqui, eu já mostro para vocês, tá? E o ponto central desse kernel, né, debaixo desse sino, né, como se fosse um sino aqui, ó, é o ponto que está sendo estimado, tá bom? Então isso aqui é o que ele está usando aqui, ó, eles usam essas informações de seus vizinhos para fazer essas estimativas aqui.
Então, uma vizinhança, também como conhecida como largura de banda, né? É a faixa de distância, né? Então, eu uso uma faixa de distância fixa ou número de vizinhos, tá? Então, eu tenho essas duas opções. Aqui é fixo porque ele tem uma largura fixa. Aqui a gente chama de adaptativo porque ele vai se adaptar. Se você escolher 30 vizinhos, ele vai se adaptar a essa abertura. Enquanto ele não tiver 30 vizinhos, ele vai se abrindo até juntar os 30 vizinhos, tá? Em regiões mais densas, eles costumam ser menores, né, esses kernels. Em regiões menos densas, eles costumam ser maiores, porque são mais longe e você precisa incluir mais pessoas, né, mais objetos, mais pontos. Então, eles são usados para cada regressão local. Então, para cada ponto aqui de estimativa, ele usa essas vizinhanças com as suas informações das variáveis para fazer essas estimativas. Por isso, né, o parâmetro mais importante a ser considerado para a regressão geograficamente ponderada, né, ele é, né, essa questão da distância aqui, dessa largura de banda, pois ela controla o grau de suavização de modelo. Se você usa uma coisa muito generalizada, você vai incluir muitas coisas que estão distantes e podem não ser muito parecidas, né? Como é o caso aqui, se você usar a distância fixa. Se é adaptativo, também pode variar um pouco. Em regiões mais densas, as estimativas podem ser melhores, né, porque ele tem mais coisas perto e mais parecidas. E ao ponto de regiões menos densas, você pode incluir muitas coisas diferentes no seu modelo de acordo com a variável que você vai trabalhar. Então, em relação ao tipo de vizinhança, nós temos número de vizinhos, né, já antecipando para vocês aqui o que eu já falei, mas o tamanho da vizinhança é em função do número específico de vizinhos, né? O que permite que, na situação a vizinhança seja menores, onde as feições são mais densas, está vendo? Aqui o nosso raio de busca aqui, ele é menor do que esse, porque aqui tem mais densidade, eu tenho mais vizinhos. Neste outro caso, o kernel pode ser maior, porque as feições estão mais esparsas, né? São mais distantes. Quando eu tenho a distância fixa de bandas, a distância aqui vai permanecer constante, tá? Então eu vou ter mais vizinhos em regiões mais densas e vou ter menos vizinhos em regiões menos densas, porque o raio aqui é o mesmo, tá? Então, essa é a grande diferença aqui do seu trabalho, né? Caso você goste dessa abordagem aqui, é interessante que você faça uma procura na literatura e veja o que é mais utilizado, ou simplesmente use essas duas funções de distâncias aqui, o adaptativo ou fixo, né? O kernel, para que você possa avaliar os seus resultados. Como é uma regressão, nós temos ferramentas suficientes, vocês já viram aqui no curso, nós temos ferramentas suficientes para avaliar se um ajuste foi bom ou não. Bom, e quais são os tipos de modelos, né, que são utilizados aqui para fazer essas estimativas? Nós temos o gaussiano e o logístico, são os mais usados. Vamos lá, o modelo gaussiano, né? Nós vamos usar esse modelo contínuo ou gaussiano, né, se sua variável dependente puder assumir uma ampla faixa de valores. Você pode criar aí um histograma da sua variável dependente para verificar se ela é normalmente distribuída ou simplesmente fazer um teste de normalidade para os seus dados. Se o histograma for em forma de uma curva sino, né, de sino simétrica, a gente já viu essa questão de normalidade dos nossos dados, a gente vai usar o modelo gaussiano. Então, é um modelo cuja a distribuição dos dados tende à normalidade. A maioria dos valores está agrupada perto da média, né? 68% dos seus dados estão agrupados aqui, ó, em torno dessa média, tá? E à medida que você vai afastando aqui, ó, um desvio, dois desvios, você tende a incluir mais dados na sua distribuição aqui. Então deve haver, né, tanto os valores no lado esquerdo da média quanto do lado direito. Então, os valores médios e medianos da distribuição são os mesmos. Aqui é só para mostrar para você, caso a sua variável dependente tenha essa distribuição normal, né, parecida com essa distribuição, o modelo a ser escolhido é o gaussiano. Ou o binário, né? A gente acabou de ver na aula da parte 7 aqui, o modelo de regressão
utilizando as variáveis categóricas, né? Então, o modelo binário logístico também pode ser uma saída. E a gente vai usar esse modelo logístico se a nossa variável dependente puder assumir um dos dois valores possíveis, como sucesso e falha, presença, ausência, aquela coisa binária, né, que a gente já discutiu, 0 e 1, coisa assim do tipo. O campo que contém sua variável dependente deve ser numérico e conter apenas uns e zeros, tá? Número 1 e número 0. Então, regressão logística binária, quando a variável qualitativa é dicotômica, apenas duas características, né, ou categorias. Sim ou não, mulher, espécie A ou B, essas coisas que a gente acabou de ver, tá? Então, se o seu problema também, né, for possível resolver com essa variável categórica, na hora de você ajustar lá a sua regressão por meio da regressão geograficamente ponderada, você vai escolher o modelo logístico. Do contrário, vai ser o gaussiano. A largura de banda, bandwidth. Então, o que isso quer dizer? A ideia por trás dessa regressão geograficamente ponderada, pessoal, é examinar a maneira como as relações entre uma variável dependente e um conjunto de preditores, ou seja, um conjunto de variáveis independentes, podem variar no espaço. Então, ele vai medir essa relação, como que essa variável combina com essas outras, variando no espaço. Então, a geograficamente ponderada, ela opera movendo uma janela de pesquisa, né, que é essa janelinha kernel aqui, tá, de um ponto de regressão para o outro. Então, aqui é um ponto, aí vem para cá, vem para esse e vai fazendo as estimativas, tá? Trabalhando sequencialmente em todos os pontos da regressão existente no conjunto de dados. Se você tiver 2.000 pontos, ela vai fazer isso em 2.000 localidades. O modelo de regressão é então ajustado a todos os dados contidos em cada uma das regiões identificadas em torno de um ponto da regressão. Então, para cada ponto observado, ele vai fazer esse ajuste para aquela observação. A gente está falando em pontos aqui, mas pode ser polígono também, tá, pessoal? Que no nosso caso aqui, a gente vai abordar isso em polígonos. Os pontos de dados mais próximos do ponto de amostra são mais ponderados, ou seja, eles vão receber mais importância do que os mais distantes. Tendem a ter mais coisas parecidas, né, se você estiver mais próximo do que coisas mais distantes. Então ele tende a penalizar quem está mais longe, mesmo estando no raio de abrangência aqui, né, desse kernel. E eu vou mostrar para você o efeito disso, da ponderação desses dados, né? Como ele pondera, ou seja, ele privilegia quem está mais perto e penaliza quem está mais longe. Esse processo é repetido para todos os pontos da amostra no conjunto de dados. Por exemplo, né, para um conjunto de dados 150 observações, a regressão geograficamente ponderada retornará 150 modelos de regressão ponderada. Vocês vão ver que interessante é isso aqui. Para cada observação dessa, né, se considerar isso aqui a nossa amostra de pontos, ele vai fazer para cada ponto desse, vai fazer a estimativa de beta 0, beta 1, beta 2, de quantas variáveis independentes tiver, vai te dar a qualidade do ajuste local, vai dar resíduo, já vai dar a variável estimada pelo modelo, tá? É bem interessante isso. Então, com base nessas características, a gente escolhe, né, se vai querer um kernel fixo ou um adaptativo. Como que vai funcionar essa largura de banda ideal, pessoal? Só mostrando aqui para vocês, ó. A largura de banda é a distância além da qual um valor zero é atribuído às observações de peso. Ou seja, a partir de uma certa distância, se estiver muito longe aqui dessa banda, a gente vai atribuir um valor zero para ele. Tá? Larguras de bandas maiores incluem um número maior de observação. Então, ou seja, se ela tem aqui uma área de abrangência muito grande, ela vai incluir maior número de observações que recebem pesos diferentes de zero e mais observações são usadas para ajustar uma regressão local. Aquele conceito que eu já expliquei para vocês, tá? Se você tiver numa área aí maior e se você tiver aqui usando um método fixo, ele vai conseguir, né, em regiões mais densas, obter mais pontos de amostras para fazer a estimativa local aqui de onde ele está sendo treinado para fazer, tá bom? Então,
Só para vocês terem uma ideia aqui dessa distância, né, da ponderação, olha que interessante aqui. Ó. Então aqui nós temos um kernel, tá? Nós temos aqui como ele funciona. Aqui é o centroide da área I desse kernel, tá? Aqui é o centroide. Então, se você observar que nós temos um eixo onde a gente vai dar valores para esse, né, ponderação de peso para essa variável. Então, se você tiver aqui muito em cima dessa curva, você vai ter um valor muito maior, ponto 1. Agora, se você tiver muito aqui, né, no caso você está muito afastado aqui nessa saia desse kernel aqui, ó, você vai receber valores bem mais baixos, porque quer dizer que você está muito longe aqui. Tá vendo? Então, o que, que é o W? O WIJ é o peso do dado da área J na área I. Então, é o peso daquela informação, tá, nessa área de abrangência do kernel. E esse DIJ aqui, ó, é a distância entre o centroide da área, aquela área que você está tentando fazer estimativa, e o centroide da área J. Então, note que aqui é o centroide da área J e aqui é o centroide daquela distância da área I onde você quer fazer a observação. Então, se você observa aqui, ó, seu ponto está muito próximo desse centroide da área do kernel, né? Então, se você traçar uma retinha aqui, ó, deixa eu ver na próxima animação aqui, ó, o peso, ó, tá perto. Esse aqui já está um pouco mais longe, ó. Se você sobe aqui uma linha, olha onde você está aqui, ó, no kernel, ó. Então você vem para cá nesse eixo, você está com um valor mais próximo de zero, sendo que esse aqui você está com um valor, ó, menor peso, e aqui você tem um maior peso. Porque esse ponto aqui na estimativa, ele vai pesar mais nas características dele para você fazer a estimativa do ponto que você quer aqui do que esse. Então o ponderamento é isso. Quem está mais distante tem um menor peso, ó, tá? E quem está mais perto aqui, ó, desse centroide aqui da sua área do kernel, você tem mais peso, ó, tá vendo? Tá mais próximo de um aqui, ó, do que esse aqui, ó. Tá vendo? E assim vai funcionar para cada ponto de amostra. E olha que interessante a abrangência da largura aqui, ó. Os pontos em pretos aqui são os nossos pontos de dados, tá? E esse pontinho vermelho é o ponto da regressão, onde está sendo feita aquela estimativa. Então note que esses pontos nas bordas aqui, ó, da área do kernel, ele tem a ter esse comportamento, ó, ter menor peso do que esses pontos que estão mais próximos aqui para fazer essa estimativa. Então pensando no ambiente, se você estiver trabalhando com volume, por exemplo, né, uma qualidade de sítio que esteja aqui um pouco mais favorecida, as estimativas vão ser mais influenciadas por essas questões locais aqui do que lugares que podem estar mais distantes e serem diferentes de fato disso. Só que à medida que esse kernel também ele movimenta, né, ele vai na janela aqui fazendo outras estimativas, quando essa área central aqui, né, esse centroide se mover para cá, aí ele vai favorecer esses pontos e penalizar esses mais distantes. Tá? Então é isso que é interessante, essa dinâmica desses ajustes, tá? Com base aqui nessa questão de kernel. Então note aqui que nós temos uma área de intersecção maior aqui, né? Ela intersecciona maior os seus dados. Essa aqui tem uma outra abrangência, né? Porque tem um outro raio de busca. Isso aqui tem outro raio de busca. Então, se você pensar aqui numa questão assim de abrangência, esse efeito aqui, ó, ele tende a ser um ajuste mais local, né? Porque ele privilegia aqui, ó, coisas mais perto. Esse aqui ele tem um efeito mais global de ajuste, porque ele inclui mais pontos na sua área. Então, esses pontos que são incluídos, mesmo penalizados pela distância, ele tende a interferir nesse resultado. Então, a gente tende a ter um ajuste mais global do que uma regressão mais local, tá? Mas o que deve ficar para vocês é que para cada ponto dessa amostra ou para cada polígono dessa amostra, a gente vai ter uma regressão ajustada para cada um tipo de informação que foi colocada no modelo. Tá certo, pessoal?
Vocês vão entender bem melhor isso aqui no... Apesar de eu acho que já está ficando um pouco mais claro, né? Mas vocês vão entender melhor quando a gente estiver fazendo os exercícios lá, tá? Então, ó, nós temos aqui mais pontos, porque inclui, né? É uma área de abrangência maior, ó. Mesmo penalizando aqui, né? Ponderando os mais longe, mas eles vão contribuir de alguma forma nessa estimativa aqui, tá? E aqui vocês verem, né, o peso aqui dessa influência, tá? Então, aqui nós temos uma distância maior aqui de abrangência, né? Bandwidth aqui, ó, que é essa largura, tá? Então aqui maior, aqui menor e aqui menor ainda. Então individualiza mais as informações aqui, tá? Bom, o que que a gente vai fazer então agora? Para os exercícios da parte 8, a gente vai trabalhar essa regressão geograficamente ponderada, tá? Bastante tranquilidade para vocês entenderem como que é. Vou fazer o cálculo médio da distância, né, dessas bandwidth para vocês entenderem como a gente pode obter essas distâncias e o que que isso aqui pode influenciar. E nós vamos fazer o ajuste do modelo de regressão geograficamente ponderada no SAGA-GIS. O SAGA-GIS é um software, né, é como se fosse um sistema de informação geográfica bem robusto, gratuito. Vamos fazer algumas coisas aqui no QGIS também. Vocês que não têm familiaridade com isso, não se preocupem, porque essa parte aqui, número 8, ela é mais assim para dar uma visão geral para vocês sobre essa potencialidade, né? Mas eu não poderia fazer um curso de regressão sem citar geograficamente ponderada, porque ela é muito versátil, né? Para gente que trabalha com coisas no espaço, né, em plantios, em florestas nativas e tudo mais, em algum momento a gente vai ter que fazer uma abordagem dessa, porque o que está no espaço influencia a sua posição, né? Influencia o seu valor na onde aquele ponto esteja. Então, é interessante que a gente faça essa abordagem aqui. Então, assim, pessoal, eu finalizo aqui essa parte teórica, né, que deu uma ideia mais ou menos para vocês aí de como funciona essa regressão geograficamente ponderada, pelos seus métodos de distância, né, o adaptativo e o fixo, os modelos que a gente tem que usar de acordo com os nossos dados, né, o gaussiano ou logístico, caso a gente tenha variáveis aí categóricas, né, que não é o caso aqui, tá? Mas isso aqui é para vocês terem uma ideia aí de como será o nosso exercício que vai começar exatamente agora. Bom, pessoal, vamos dar início então aqui aos exercícios da parte número 8. Essa é a etapa número 1. Nós vamos conhecer os dados da regressão geograficamente ponderada. Então, pessoal, na descrição do vídeo, vocês já sabem, existe um link que dá acesso à base de dados de cada parte do curso. Então, vocês clicando aqui no link abaixo, na descrição, vocês vão ter acesso aos arquivos aqui da etapa número 1, tá vendo? Então nós vamos clicar aqui primeiro nessa planilha eletrônica, na qual eu vou mostrar para vocês as variáveis que vão compor a nossa análise nesta primeira etapa. Então, vou aumentar aqui para vocês. Nós temos uma coluna chamada controle, né? Controle. Ela tem aqui, para vocês terem uma ideia, ó, 763 propriedades rurais, então elas estão numeradas, tá? Cada propriedade rural aqui está identificada com um número. Então essa aqui, ó, são as observações obtidas com uma propriedade rural. Vocês vão entender um pouco mais quando eu abrir o arquivo espacial ali no QGIS, vocês já vão saber um pouquinho, tá? Mas só explicando as variáveis. Então aqui nós temos a altitude em metros, média, tá, dessa propriedade, a distância média que essa propriedade está da APP, é uma variável interessantíssima também, a quantidade de desmatamento em hectares, tá bom? Que essa propriedade tem, a distância da drenagem, né, a distância média das drenagens que ela tem, a distância média de estradas principais, então aqui está em metros, ou seja, 7,09 quilômetros, tá? Ou 7.090 metros. A declividade média que essa propriedade
se encontra, tá, no terreno. E temos também a área da propriedade, também em hectares. Então, a área e a quantidade de desmatamento. Ó, isso aqui é muito interessante para a gente, porque por que eu vou mostrar aqui a taxa? A taxa nada mais é do que a área desmatada dividido pela área da propriedade. Então, isso dá uma ideia de porcentagem. Então, essa coluna aqui, ó, que a gente vai trabalhar, ela dá uma ideia de porcentagem de área desmatada. Por que ela é importante? Porque, de repente, nós temos uma propriedade que desmatou aqui, por exemplo, 1.000 hectares, mas a sua área é 10.000 hectares. Então, isso daria o quê? 10% só de desmatamento. Então, propriedades pequenas, mas que também desmatam muito, a taxa traduz essa relação para a gente. Tá vendo? Então, se você observar, ó, é uma área de propriedade relativamente pequena, só 70 hectares. Só que desses quase 70 hectares, 63 já foram desmatados. Isso dá 90% de taxa. Eu resolvi apresentar a taxa de 0 a 1, mas se você multiplicar por 100, você vai obter o resultado da porcentagem desmatada da propriedade. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma estimativa da taxa de desmatamento para essas propriedades. Aqui também, coordenada central, né, da fazenda, x e y, em Sirgas 2000. É uma informação que não faz muito sentido aqui para a gente na regressão. Tem mais sentido quando a gente for trabalhar com geotecnologias, tá? Então é só para vocês entenderem que essas mesmas informações aqui, ó, elas vão estar na tabela que a gente vai trabalhar dentro de um software específico, tá? Mas é só para vocês entenderem que nós vamos utilizar outras aqui variáveis, tá? Outras variáveis, se eu não me engano, são só essas aqui, ó, tá? Altitude, APP, área desmatada, drenagem, distância de estradas e declividade, para tentar estimar a taxa de desmatamento nessas propriedades. Tá bom? Para trabalhar com essa regressão, nós vamos precisar de um software específico, porque ele dá uma ideia também de distribuição espacial da informação que a gente vai trabalhar. Ele chama QGIS. Se você digitar aí no seu navegador com a internet funcionando, ligada, você digita aí na pesquisa QGIS e dá Enter. Nessa primeira página aqui, ó, você vai clicar. É um software gratuito, muito interessante, tá? Muito utilizado para quem trabalha com sistema de informação geográfica livre, tá? Ele é muito robusto, tem muito potencial, é bastante versátil. Então a gente vai precisar deste software para trabalhar essa específica parte da análise de regressão geograficamente ponderada aqui no curso, tá? Então quando você vir aqui, ó, ele mostra as versões mais recentes. Sempre opte por essa mais estável, tá? É de longa duração aqui, ó, 3.34.6 na época da gravação desse vídeo, tá bom? Então, veio aqui, você vai clicar aqui ó, em baixar agora. Aqui na plataforma para baixar, você vai escolher as possibilidades aí do seu QGIS. Se você tiver Windows, se você tiver um Mac, um Linux, enfim. Tá? Eu vou fazer para o Windows, que eu acho que é o que é o mais comum aqui. Então, ó, vamos sempre optar pela versão mais estável, LTR, tá? Nunca essa mais atualizada, porque ela tem muitas coisas experimentais e pode dar alguns probleminhas aí. Então, selecione essa aqui, ó, 3.34 LTR. Você clica, pode fechar essa mensagem aqui, ele já vai começar aqui nesse canto superior direito aqui, ó, o download. Tá? Quando terminar, vocês vão instalar. É bem intuitivo, não tem nenhum segredo a instalação do QGIS. E aí eu já vou voltar com ele aqui aberto. Bom, pessoal, abri aqui o QGIS. Ele é bem intuitivo, tá? Requer um pouquinho de empenho aqui, né, para entender algumas coisas, mas porque a gente vai fazer tá ótimo. A ideia é rodar o procedimento aqui e trabalhar os dados depois numa planilha eletrônica. Tá? Porque aí já fica mais familiarizado para vocês. Então, ó, essa é a interface dele, para vocês talvez aparecer um pouco diferente, tá? Mas essa aqui é a tela de visualização do QGIS. Aqui é o painel camadas, tá? Vocês devem ter o painel navegação também, alguma coisa assim do tipo. Se não tiver, vocês podem acessar aqui ó, e exibir painéis.
Então aqui, ó, painel camada está habilitado, o painel navegador são os mais importantes aqui, tá? Então, caso você feche algum desses aqui acidentalmente, você pode vir aqui de novo em exibir painéis e adicionar de novo o seu painel. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o arquivo lá da etapa 1, aquilo que eu mostrei para vocês na planilha eletrônica, eu quero mostrar aqui na tela de visualização do QGIS. Então, tem vários caminhos para buscar o arquivo, mas eu vou mostrar um específico aqui que é bem comum em todas as versões. Vocês vão vir aqui em camadas, aqui abrir, adicionar uma camada, nós vamos adicionar uma camada vetorial. Aqui, ó, ele vai abrir para vocês na abinha vetor essa fonte. Vocês vão clicar nos 3 pontinhos e vão buscar onde está o dado de vocês, tá? No nosso caso, está em dados da parte número 8, na etapa 1. Vocês lembram? A gente abriu a planilha para mostrar para vocês, só que agora vocês têm outros arquivos vinculados aqui, ó, que vão abrir aqui no QGIS. Vocês vão procurar por este aqui, ó, propriedades _car.shp, tá bom? Vai clicar sobre ele, vai clicar abrir e vai clicar em adicionar. Pode fechar. Então tá aqui, ó. Aquilo que vocês viram lá em formas de linhas, cada linha representa uma propriedade dessa. Esse zoom que eu acabei de dar é no scroll do mouse, tá? Vocês podem usar o scroll do mouse. Pode vir aqui também, ó, nessa lupinha, ó, selecionar, ó, tá? Se quiser voltar ao último zoom, você clica aqui, ó, última visualização. Se quiser ver tudo, você volta à tela normal aí, tá? Então, para sair do zoom, você pega a mãozinha aqui de novo. Então, só para você observar que isso aqui são propriedades rurais, tá? Os limites foram vetorizados, tá? Aqui provavelmente é uma estrada, ó. Então, cada propriedade aqui existe um limite para ela. Então, o que eu quero mostrar aqui, ó? Para vocês observarem, a gente pode clicar 2 vezes aqui, ó, nesse arquivo. Na aba simbologia, você pode vir aqui em preenchimento simples, ó. Você pode escolher outras cores, ó. Tá vendo? Ó, tá? Vou deixar essa aqui mais clarinha um pouquinho. Bom, e o que a gente vai fazer? Só para vocês terem uma ideia também, ó. Vou pegar essa ferramenta de régua aqui, ó, tá? De linha, e vou medir para vocês terem uma ideia. Eu vou medir, ó. Está em metros, vou colocar em quilômetros, ó. Vou medir daqui a aqui para você ter uma ideia, ó. Então, ó, essa área que nós estamos trabalhando tem quase 39 quilômetros assim, ó. Tá vendo? De largura. Agora eu vou pegar aqui, colocar para cá e vou abaixar a linha de medida aqui, ó. Para cá tem quase 25, 26 quilômetros, ó. Então, é uma área bem considerável. Só para vocês terem uma ideia, tá? De dimensão. Vou fechar aqui, vou pegar aqui a mãozinha de novo, ó, tá? Para poder, ó, mexer, tá? Ó, sumiu o meu zoom. Venho aqui no visualizar tudo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de dimensão, tá? De onde nós estamos trabalhando. E onde estão as informações que a gente vai querer trabalhar aqui na nossa regressão geograficamente ponderada. Cada vetor desse, né? Cada informação dessa traz uma informação na tabela. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, ó. Vou clicar aqui agora com o botão esquerdo, ó, abrir tabela de atributos. Olha aqui, as 763 propriedades rurais, cada uma nela numerada, ó, lembra que a gente mostrou lá? Então aquela tabela lá está aqui dentro também. Então se eu marco aqui, por exemplo, a propriedade 2, ó, ela já selecionou lá para mim, ó. Qual que é a propriedade 2? Aquela ali, ó. Tá vendo? Então ela tem altitude média de tanto, distância de app de tanto, média, né? O desmatamento dela é de 80 hectares, a área da propriedade é 97 hectares e a sua taxa de desmatamento é de 0,83. Tá vendo? Nós temos isso para cada informação de propriedade. E a regressão geograficamente ponderada, como vocês viram, elas vão usar essas informações aqui e ponderar o seu espaço, tá? Aqui, ó, de acordo com a sua localização. E a gente vai usar essas variáveis aqui para tentar fazer a estimativa da taxa, tá? Taxa de desmatamento igual a 1 é igual a 100%, ou seja, o que ela tem de área de propriedade, ela tem de desmatamento, tá certo?
Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. O algoritmo vai usar essas informações de cada propriedade. Usando isso, ele vai tentar fazer a estimativa da taxa para a gente. Tá bom, pessoal? Nessa primeira parte é só para vocês conhecerem essa estrutura dos nossos dados, tá? Só lembrando aqui, ó, que quando você selecionar uma propriedade, você vem aqui, ó, e tira a seleção, tá? Desmarcar todas as feições, para isso não impedir que a gente faça um procedimento correto lá com o algoritmo, tá? Porque senão ele pode considerar só essa variável que está selecionada aqui, só essa propriedade, tá? E o nosso entendimento é fazer com todas elas, as 763. Iniciando então aqui os exercícios da parte número 8, essa é a etapa número 2, onde a gente vai fazer a regressão geograficamente ponderada. Bom, você já tem aí o arquivo necessário, né? Na etapa passada eu já expliquei ele para vocês. Ele também pode ser encontrado na etapa número 2. É o mesmo arquivo, só está lá em outra pasta diferente, tá? Então na etapa número 2 vocês também vão encontrar esse mesmo arquivo, que é a etapa que nós estamos agora, certo? Então, só abrir aqui de novo para vocês verem, ó. Todos os atributos estão aqui, 763 propriedades e tudo mais. Então, antes de começar aqui, nós vamos clicar aqui em complementos no menu principal e vamos clicar aqui em gerenciar e instalar complementos, que é onde a comunidade ajuda, né, no desenvolvimento de ferramentas e algoritmos para serem rodados dentro do QGIS. Aqui dentro vocês vão verificar se a ferramenta Processing de vocês está marcada e também esse Processing Saga Next Generation, ó, tá? Aqui dentro aqui tem o algoritmo que nós vamos precisar utilizar, tá bom? Então, vê só se está marcado aí. Se tiver, ok, fecha. Se não tiver marca, espera um pouquinho, ele vai rodar e vai fechar, tá bom? Então, feito isso, vamos aqui, ó, na engrenagemzinha, caixa de ferramentas, ele vai abrir aqui pra gente. Então, aqui, ó, dentro aqui dessa caixa de ferramentas, né, muitos algoritmos que tem, vocês vão clicar aqui em Saga Next Generation. Aqui, ó, nessa outra abinha chamada Geoestatística, e aí vocês vão procurar por essa aqui, ó, regressão geograficamente ponderada para múltiplos preditores, no formato Shapefile, que é o formato do nosso arquivo, tá bom? Então, já vou desabilitar aqui para sair do lado. Vou deixar aqui só a tabela de atributos aberta para vocês ir vendo os nossos campos, tá? Então, tá aqui a propriedade. A variável dependente é taxa, tá bom? Nosso objetivo aqui, para vocês terem uma ideia, nós vamos fazer estimativas das taxas de desmatamento em 763 propriedades, utilizando a variável dependente taxa. Nosso objetivo é fazer estimativas da taxa de desmatamento nessas propriedades, utilizando como variáveis independentes altitude, APP, desmatamento, drenagem, estradas, declividade e a área da propriedade, tá bom? Então, variável dependente é taxa. Aqui na variável preditora, né, nas variáveis preditoras, vocês vão escrever os campos e separar por vírgula. Eu já fiz a minha colinha aqui, então aqui eu só colei, ó, altitude, vírgula, espaço, app, vírgula, espaço, desmate, vírgula, tá? O nome tem que ser o mesmo que está aqui embaixo. Se você observar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos aqui. O taxa, né, o campo da taxa não entra aqui, ele entra na dependente, tá bom? A função aqui de peso vai ser a gaussiânica mesmo. Temos outras funções aqui, vocês podem ler sobre ela, inclusive esse inverso da distância aqui, ó, ao quadrado. Quanto mais longe a propriedade está daquele ponto que está sendo estimado ali, menos ela contribui, tá? Tem muitas coisas interessantes aqui. Então, aquela largura de banda, a gente vai usar 5.000 metros ou 5 quilômetros, ou seja, essas propriedades que estão em até 5 quilômetros ali, elas vão ter um peso maior. Nós vamos querer aqui no alcance da pesquisa local, para ele privilegiar as estimativas mais locais. A máxima distância de procura também 5.000, 5 quilômetros ou 5.000 metros. Nisso, a gente quer que todos os pontos nessa distância de pesquisa, eles sejam utilizados.
No mínimo 16, no máximo 20 a gente vai deixar. E aqui a gente vai gravar o arquivo da regressão. Vou salvar aqui no arquivo, tá? Vou deixar aqui em download mesmo. E vou salvar aqui com o nome do próprio recurso, tá? Regressão geograficamente ponderada. Ele mesmo vai colocar a extensão do SHP, tá certo? Cuidado que se você estiver dentro de caminhos muito longos aqui, ó, né, se você colocou sua pasta lá dentro de caminhos muito difíceis, assim, né, dentro de pasta, subpasta, alguns algoritmos no QGIS podem reclamar um pouquinho. Eles podem reclamar. Então, eu sugiro que você faça como a gente sugeriu, né? Abra uma pasta em C2 pontos e deixe num caminho mais perto, tá? Vou salvar aqui em download só para facilitar aqui. Então, vou salvar. Salvando aqui, agora eu vou executar. Trazer um pouquinho mais para baixo aqui. E vamos aguardar aqui. Ele roda aqui para gente o algoritmo, fazendo as estimativas, igual mostrei lá na aula. E ó, em 11 segundos praticamente ele terminou, tá? Já está finalizado. Eu posso fechar aqui, posso fechar. Vou desabilitar aqui, ó, essa propriedades do CAR. Posso até retirar ela, remover. Ó, tá vendo? Ele retornou esse arquivo. Então, ao abrir esse arquivo, as propriedades dele, vocês notem que, ó, apesar dele manter a sequência da propriedade, mas aquele campo não existe mais, mas não tem problema, a gente considera de novo essa ordem aqui, tá? Ela não muda, então é de 1 até 763. Então ele traz aqui as variáveis que nós utilizamos como preditoras. Ele traz aqui o valor observado da taxa, o predito, note que ele já acertou, ó. Claro que tem uma superestimativa, né? Ele superestima que além da taxa, que o máximo é 1, mas isso aqui faz parte do erro das estimativas. Já calcula resíduo, resíduo padronizado. Ele dá para a gente o R2 local, ó. Se vocês observarem um R2 bastante alto, ó, tá? O intercept é o beta 0. E aí, para cada uma variável, ele dá a inclinação. Então, aqui seria, ó, o beta 1, o beta 2, o beta 3, o beta 4, o beta 5, o beta 6 e o beta 7, porque nós temos 7 variáveis aqui, tá? Mas para essa parte do ajuste, a gente vai ficar por aqui. A gente vai explorar esses resultados nas próximas etapas agora, mas só para dividir melhor aqui o exercício, essa parte da regressão geograficamente ponderada, ela vai terminar aqui. Dando sequência aqui aos nossos exercícios, nós agora estamos na etapa número 3, nós vamos explorar os resultados da regressão geograficamente ponderada no QGIS. Então, de volta aqui, pessoal, só para vocês não perderem a sequência, nós terminamos aqui os ajustes, né? Eu mostrei para vocês aqui as variáveis, né? As preditoras, o que foi observado, a taxa, ou seja, aquela que foi realmente medida e aquela que foi predita. Então, uma menos a outra, nós temos resíduo, nós temos o R2 local, o beta 0, porque isso aqui, ó, para cada propriedade, ó, para cada uma propriedade dessa, ele gerou uma equação para a estimativa, tá vendo? Então, essa propriedade aqui, ó, que vocês estão vendo, essa aqui, ó, ela tem uma estimativa, ela tem um beta 0, ela tem um R2, ó, beta 0, beta 1, beta 2, que multiplica cada variável daquela. Vou tirar a seleção aqui, ó. Vou voltar aqui na visão geral. Então, só para a gente agora ter uma ideia geral da qualidade do ajuste. E como que a gente vai ver isso? Fazendo uma apresentação aqui, uma simbologia, utilizando os dados dessa coluna aqui, ó, do R2 local, ou seja, aquela qualidade de ajuste para cada propriedade. Tá? Utilizando o coeficiente de determinação. Note que para cada propriedade nós temos um aqui. Tá? Então, vou fechar isso aqui. Ó. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão clicar aqui com o botão direito. Vai vir aqui em propriedades. Na aba aqui, ó, simbologia. Nós vamos agora escolher aqui, ó, graduado. Tá? Eu quero que a legenda aqui, a simbologia, saia de forma graduada. O valor, na verdade, ele escolhe o campo, né? O valor de que ele pede aqui, que valor que você quer colocar. Na verdade, é para você escolher o campo que você quer que apresente essa informação, tá bom? Que nada mais é aqui que o nosso coeficiente de determinação. Então, no símbolo aqui, ó, nós vamos escolher, na verdade,
no gradiente de cor. Nós vamos escolher aqui espectral, porque espectral ele dá uma ideia, ó, do que foi ruim e do que foi muito bom. Tá? A gente vai considerar essa transição. O R2 local que não foi tão bom vai ficar vermelho, ou seja, uma região de alerta, e o que foi bom vai ficar numa cor clarinha. Tá bom? O modo, nós vamos colocar aqui, ó, de intervalo igual, ou seja, eu quero que ele pegue toda a amplitude de R2 e coloque em intervalos iguais. Ó, ele já pintou aqui pra gente. E nesse intervalo igual, nós vamos pedir 5 classes mesmo, tá? Do jeito que está aqui. Então note, ó, que o menor valor de R2 foi 0,86, que não é tão ruim assim. E note que o melhor valor, ó, foi quase perto de 1, tá? Então aqui nós vamos melhorar a precisão da legenda, ó, diminuindo para 2 casas, tá? Aqui é o que vai estar na legenda e esse aqui é o intervalo. Então todas as propriedades aqui cujo ajuste, né, a qualidade do ajuste ficou entre 0,86 e 0,88, quase 0,89, vai receber essa cor vermelha. Tá? E note que a qualidade de ajuste maior, que é o 0,97 até o 0,9999, quase 1, né? Na verdade, na legenda até apareceu 1, por conta de arredondamento, vai ser azulzinho, tá bom? Então, vamos dar um OK aqui. Olha que interessante. Então isso aqui, ó, já dá uma ideia geral para a gente da transição de ajuste. Não que essa região aqui, ó, tenha sido ruim. O R2 foi até razoavelmente, mas em relação a outras regiões, né, especialmente essa aqui, ó, que teve um agrupamento, mostrou que foi melhor. Então olha que interessante que essa regressão feita dentro desse ambiente mostra também no espaço onde tem a melhor qualidade de ajuste. Tá vendo a rampinha aqui? E aí a gente pode até fazer algo mais aqui. Eu quero clicar com o botão direito e pedir para mostrar contagem dos elementos. Ou seja, eu quero que conte quantas propriedades rurais tem nessa classe de agrupamento, quantas tem nessa, quantas tem nessa. Tá? Tá aqui, ó. Então, ó, 165, 233, 92, 89 e 183. E aí, vocês sabem o total. Vocês podem fazer, inclusive, uma porcentagem, né, para cada classe aqui e saber quantas propriedades tiveram aqui em cada classe dessa. Tá bom? Então, se vocês observarem aqui, vocês consideram essa regressão foi eficaz na estimativa, né? Utilizando o mapinha, olhando? Sim, porque R2, ó, acima de 0,86 que a gente teve, ou seja, 86% dessas variáveis preditoras conseguiram explicar a taxa de desmatamento. Aqui ele só deu um alarme para a gente, dizendo, ó, aqui não foi tão bom quanto aqui, mas em termos gerais aqui, ó, de amplitude de valor, foi um valor até razoavelmente, tá? Então eu considero sim que a regressão conseguiu fazer essas estimativas dessas taxas nessas propriedades. Eu acho que é isso aqui que vai ficar para a gente de maior interesse aqui. Tá? Então, região com menor qualidade de ajuste e uma região com um ajuste que ficou muito bom. Tá? Bem próximo aqui, ó, do 100%. Tá bom? Então isso aqui a gente encerra essa parte mais exploratória aqui dentro do QGIS. Lembrando que todos esses dados estão aqui na tabela de atributos. E na nossa próxima etapa a gente vai exportar todos esses dados e nós vamos agora explorar esses resultados daquela forma que a gente já conhece lá na planilha eletrônica, calculando as estatísticas de precisão e tudo mais. Agora, na etapa número 4, nós vamos explorar os resultados da regressão geograficamente ponderada de uma forma mais estatística, para a gente calcular e verificar qual foi a precisão desse ajuste todo que a gente acabou de fazer. De volta aqui então ao QGIS, nós paramos nessa parte, vocês verificaram aqui a distribuição espacial do R2, a gente teve uma ideia aqui de quão bom foi o ajuste. Agora a gente vai trabalhar com os dados da tabela. A gente já sabe trabalhar os resíduos, né, o que foi observado, já dá para fazer cálculo aqui, ó, de correlação, o valor observado com o predito, qual foi essa correlação entre esses dois valores, né? Então dá para fazer muita coisa aqui.
E também quero explicar um pouquinho mais desses modelos, né, que para cada propriedade aqui, ó, ajustou uma equação específica, tá? Levando em consideração a sua geografia. Então, para fazer essa exportação dessa tabela, vocês vão clicar com o botão direito aqui, ó, vão vir em exportar, guardar elementos como. Cuidado aqui, ó, se o de vocês tiverem guardar elementos selecionados, é porque alguma propriedade aqui ficou selecionada aqui, ó, tá? Quando você seleciona aqui, ela fica amarelinha lá, aparece essa opção aqui, ó, exportar elementos selecionados, tá? Então, vocês desmarquem aqui, ó, tá? Desmarcar todas as seleções antes de fazer isso, para ter certeza que todo o conteúdo da tabela vai ser exportado. Então, exportar, guardar elementos como. Aqui no formato, ó, vocês vão procurar aqui planilha de cálculo do Microsoft Office, o nome do arquivo. Vou colocar aqui também no download para facilitar, tá? Vou colocar aqui, ó, results geograficamente ponderado, tá? Mas vocês lembrem de colocar lá na etapa 4 da parte 8 para facilitar a busca de vocês pelos exercícios depois, tá bom? Então vou salvar aqui. O restante pode... Isso aqui é o nome da planilha que vai aparecer lá, ó. Então pode colocar qualquer nome, tá? E pode dar um OK. Então já foi exportado, já abriu aqui, mas a gente pode abrir aqui, ó, clicando aqui, ele vai abrir. Vou clicar 2 vezes aqui, ó, nesse arquivo que ele acabou de gerar. Vamos esperar aqui para ele abrir a planilha para a gente. Pronto, tá aberto aqui do jeito que a gente precisa, pessoal. Então olha só, vou só dar uma organizada aqui, ó. Vocês podem fazer a mesma coisa. Eu vou centralizar, vou abrir uma coluna aqui do lado, ó. Vou chamar de control também, tá? Que é aquele controle nosso. A gente não pode deixar de ter ele. Ele sai aqui do ajuste, mas ele existe ainda para a gente ter controle da propriedade, tá bom? Então, ó, daqui até aqui, vamos trabalhar, né? Vou trabalhar, na verdade, tirando aqui o R2, até R2 aqui, ó. Então, do início aqui, né, da altitude até o R2, vocês vão selecionar, ó. E vou dar aqui um Ctrl Shift setinha para baixo ao mesmo tempo. Ele selecionou tudo para mim. Por quê? Eu vou diminuir aqui, ó, as casas decimais, ó. Vou deixar só em 2, tá? Para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento, tá bom? Então, ó, selecionei tudo aqui. Isso aqui é só ajuste, tá, pessoal? Só para ficar melhor para vocês aqui. Então, ó, agora daqui para cá, que é a equação, eu vou selecionar também, ó, Ctrl Shift setinha para o lado e Ctrl Shift setinha para baixo. Isso aqui são os coeficientes ajustados. Eu vou trabalhar ele aqui com poucas casas decimais só para facilitar também o nosso... Ó, pronto. Então aqui só para mostrar para vocês. Pronto, ó. Então, ó, o nosso controle, tá? Que é o número das propriedades, ó, de altitude até aqui são as variáveis preditoras, foram 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o observado, ou seja, aquilo que foi medido, e aqui foi aquilo que foi o predito, tá? O que foi estimado. Então tá aí, o observado e o estimado. O resíduo nada mais é do que a subtração desse com esse. Note que, ó, observei 0,90 e a estimativa foi exatamente a mesma, ó, precisa. Tá vendo, ó? Então o resíduo é 0, tá? Aqui é o resíduo padronizado e aqui o local, o R2 local. Vou deixar ele assim, ó. Tá bom? Então só para vocês terem uma ideia aí de como que é vista aqui essas questões, tá? Daqui para cá, ó, daqui para cá, vou colocar em negrito aqui, vou voltar de novo aqui. Ó, o intercept é o beta 0, o slope 1, né, que é a inclinação 1, que é o beta 1, que ele tem a ver com a área, ó, da primeira, ó, AL, pegou aqui a altitude, tá? Então o slope, o beta 1 é da altitude,
O beta 2 é da app, tá vendo? Porque o software lá ele engoliu aqui e não colocou toda a descrição. E assim vai, ó. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6 e beta 7. Então, se você pegar o Intercept, eu vou montar a equaçãozinha aqui para vocês verem. Se você pegar aqui, ó, o Intercept e os betas com esses valores aqui que nós temos, você vai conseguir fazer essa estimativa, tá? E é isso que ele fez. Para cada propriedade nossa aqui, ó, ele fez essa estimativa. Então, deixa eu só... Vamos pegar aqui o exemplo dessa propriedade aqui, ó. 4. Ó. Vamos pegar aqui o exemplo dessa propriedade 4 aqui, ó. Deixa eu inserir aqui uma caixinha de texto, ver se eu consigo. Isso. Ótimo. Eu vou pegar aqui, ó. Qual que é o nosso modelo matemático aqui dessa regressão geograficamente ponderada? É esse aqui, ó. Modelo matemático foi ajustado, ó, foi em função da taxa, né? Então nós temos o beta 0, que é o intercept, o beta 1, que multiplica a variável altitude, o beta 2, que multiplica a variável app, e assim vai, ó, para cada uma das nossas variáveis preditoras. Então, isso aqui é o nosso modelo matemático. Então, ele fez isso para todas essas propriedades. E qual foi o resultado aqui? Ele fez um ajuste para todas as propriedades. Vou pegar aqui da 4, que eu já deixei pronto aqui para vocês. Ó. Vou colocar aqui. Então, olha aqui. Ó. Equação ajustada para a propriedade 4. Então, ó, a taxa. Qual foi a taxa? Para encontrar a taxa aqui de desmatamento. Ó. Eu vou pegar o 0,76. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso. Ó. Pronto. Ó, o beta 0, 0,76, que é o intercept. Ó, o beta 1, 0,00012, está aqui, ó, uma diminuição das casas decimais, que multiplica o valor da altitude. E assim eu fiz, ó, cada coeficiente desse multiplicando a sua variável. Caso você entre com qualquer valor de altitude, com qualquer valor de app aqui, ó, nesse caso específico, para essa propriedade, você vai chegar nessa estimativa aqui, ó, 0,62. O que ocorreu aqui? A taxa de desmatamento observada para essa propriedade foi de 65%. Qual foi a estimativa? 62%. Qual foi a diferença aqui? Ó? 3 pontos percentuais, tá? Ó, 3 não, 0,3, ó. A diferença foi, ó, 0,3 pp, pontos percentuais, que é a forma correta de você fazer a divulgação quando você subtrai porcentagens. A gente não pode falar que... Ah, tá. 0,03 pontos percentuais, tá, pessoal? Então, não caiu 0,03%. Quando a subtração de porcentagem, o resultado é pontos percentuais. Tá bom? Então, essa foi a diferença. Então, isso aqui, ó, gera um resíduo. Aqui, ó, é porque tem arredondamento. Se eu aumentar a casa aqui, ó, você vai ver, ó, 0,035. Então, ele aumentou, tá? Porque aqui também está aumentado, ó. Viu? Então, aqui não é 0,62, 0,615. É questão de arredondamento, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia. Para cada propriedade eu tenho isso, por isso que eu tenho valor observado, valor predito e tudo mais. Tá bom? Faz sentido aí para vocês? Ficou bem interessante aqui, né? Agora, o que a gente precisa fazer de fato aqui? A gente precisa, como a gente fez uma... Deixa eu tirar isso. Isso daqui, ó. Como a gente tem valores observados e estimados, a gente pode fazer aqui correlação. Por exemplo, ó, vou inserir aqui vou inserir aqui duas linhas, vou chamar aqui, ó, de correlação, o R, né? Ó, igual correl de correlação.
Vou colocar aqui observado, selecionei, Ctrl Shift setinha para baixo, ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar aquela estimativa, ó. Seleciona de baixo para não precisar voltar lá em cima, Ctrl Shift setinha para cima. Só que aí, ó, para não colocar aqui esse campo aqui, você vem, ó, Shift setinha para baixo. Pronto. Selecionou. Fecha o parênteses e dou Enter. Isso aqui alinhado aqui. Eu sei que texto é alinhado à esquerda, mas aqui só para ficar mais fácil para a gente, tá? Então a correlação dos valores observados em relação aos valores estimados e preditos, 0,91. Isso aqui é muito bom, porque correlação vai até 1. Então o valor está bem alto. Bom, então assim o ajuste foi muito bom a começar por conta disso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Aquilo que a gente aprendeu no curso, ó, nova soma de quadrados do resíduo. Como que eu calculo aqui a nova soma de quadrados do resíduo? Igual soma quad. Opa. Soma quad de quê? Do resíduo. Aqui o resíduo que já subtraiu o observado menos estimado. Então agora eu selecionei a primeira, ele vai somar cada valor desse ao quadrado para tirar os valores negativos. Então Ctrl Shift setinha para baixo. Fecho o parêntese e dou Enter. Então tá aqui, ó, a minha soma de quadrados. 0,63. Tá vendo? Ótimo. Agora o que a gente vai fazer? O novo quadrado médio do resíduo. Novo quadrado médio do resíduo, que são valores que a gente vai precisar calcular para conseguir calcular lá o erro padrão da estimativa, que vai dar a ideia da precisão do nosso ajuste. Tá bom? É para isso que a gente está fazendo. Então, o que é esse novo quadrado médio aqui do resíduo? Ele é nada mais é do que igual esse aqui dividido por quem? N. Qual que é o nosso N? 763 propriedades menos P. P é o número de parâmetros do modelo. Quantos parâmetros nós temos? Nós temos 7 parâmetros. Na verdade, 8, né? Ó, beta 0 é um parâmetro, beta 1 é outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, 8, né? Que eu estou contando beta 0. Então, menos 8. Fecha o parênteses e igual. Eu acho que aqui ele deu um errinho aqui. Faltou a divisão aqui, ó. Dividido. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó. Tá vendo? Faltou só a divisão. Então ficou, ó, a nova soma de quadrado do resíduo dividido por N menos P. P é o número de parâmetros no modelo. Considerando beta 0, nós temos 7 mais o beta 0, 8. Então, Enter. Esse aqui é o nosso novo quadrado médio do resíduo. Então agora ficou bem fácil fazer o nosso erro padrão da estimativa. Vou calcular aqui primeiro a média das taxas, tá? Opa, a gente vai precisar desse valor da média. Então igual média taxa observada, tá? Sempre Ctrl Shift setinha para baixo, fecho o parênteses e dou Enter. Então, a nossa média da taxa de desmatamento foi de 0,72. Ok. Então, qual que é o nosso novo SYX? Nosso novo erro padrão da estimativa. É igual, nós vamos pegar aqui, ó, o nosso quadrado médio. Cadê ele? Aqui, ó. Ah, isso aqui é para média, mas não tem problema não, a gente faz aqui, ó. Para isso aqui a gente vai precisar da raiz do novo quadrado médio do resíduo. Tá? Então, ó, 0,09. Isso aqui é a taxa. Como é um valor dividido, né, a unidade não existe aqui na taxa. Mas aqui, se a gente transformasse isso aqui para porcentagem, ó, seria como se fosse 9%, tá? Mas é taxa. O valor disso aqui a gente vai fazer agora, ó. O valor disso aqui em porcentagem vai vir agora, ó. SYX em porcentagem. Agora sim eu vou precisar da média, ó. É igual esse aqui. Vou até colocar um parênteses aqui para facilitar.
esse aqui dividido pela média. Opa, a média é o de baixo. Vezes 100. Pronto. 13%. Foi o que a gente errou. Olha que interessante. Eu tenho um modelo que teve um R2. Isso aqui é a correlação, tá, pessoal? Não é a média do R2. A gente pode até fazer aqui, ó. Só pra gente... Ó, média R2. Vou arrastar para cá, só para ele gerar essa coluna pra gente aqui, ó. E eu trago para cá e calculo a média, ó. Pronto. Ficou fácil. Ah, mas daí eu perdi a sequência aqui, ó. Eu volto aqui. A média disso até isso, ok. Aqui é porque ele perdeu a referência, ó. Volto para cá. Agora sim. Vamos lá. Então, ó, primeiro eu tenho a correlação. O que foi a correlação? Entre o valor observado e aquilo que foi estimado. Então, uma correlação bastante alta, tá? Nova soma de quadrado de resíduo, novo quadrado médio do resíduo serviram para eu calcular aqui, ó, o novo SYX, ou seja, o nosso erro padrão da estimativa, que é aquela estatística que dá uma ideia da precisão, não da qualidade, mas da precisão do nosso ajuste. Então teve uma precisão muito boa, porque esse valor transformado em porcentagem, ó, só 13%. Ou seja, eu errei muito pouco, né, esse erro aqui, ó, 13%. Com uma complexidade dessa para muitas variáveis igual essa aqui, ó, para tantas propriedades que estão em lugares espacialmente tão diferentes, é um valor bastante considerável, tá? Essa aqui foi a média da taxa de desmatamento, né? Tá vendo aqui, ó, a observação da taxa de desmatamento e a média de R2 muito alta, em 0,93 ou 93%, que é a média dessa coluna aqui. Viu, pessoal? O que a gente consegue fazer de dado ainda, né? De ilustração, enfim, de várias coisas. Uma coisa aqui que é importante ainda que a gente pode fazer é transformar esse valor aqui, ó, da correlação graficamente para vocês terem uma ideia de tanto que esses valores estão em relação ao outro. Então, seleciono essa coluna, seleciono essa também, venho inserir, venho aqui no gráfico de dispersão, pego aqui para a linha, olha aí, ó, olha a ideia aí que a gente tem. Aqui são as estimativas que ficaram abaixo, né? A gente errou em algum momento, por isso existe um erro aqui atribuído, né, nessa porcentagem. Mas se vocês observarem, ó, vou colocar aqui o valor de 1, só para... E aqui também, ó, né, esse aqui é o que ficou como estimativa. Então, em relação a valores observados e estimados, ó, existe uma certa tendência, né, uma certa associação dos valores que foram observados daqueles que foram estimados. Por isso que nós temos aqui uma correlação alta, tá? Obviamente, tem lugares aqui, ó, essa taxa aqui, ó, por exemplo, na propriedade 11, né? 11. Ó, na propriedade 11, por exemplo. Qual foi a taxa de desmatamento dela? De 100%. Tá aqui 1. Só que a estimativa, ó, estimou mais que 100%. Então, não tem como a propriedade desmatar mais do que o seu limite se comporta. Então, consegue ter. Então, isso aqui faz parte do erro do modelo, mas para a gente aqui, a avaliação foi super positiva. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, finalizado então essa parte 8 dos exercícios, vamos aqui para a entrega do relatório, especialmente falando para as pessoas que têm interesse no certificado do curso, tá bom? Bom, pessoal, a parte 1 foi aquela parte 1 que a gente abriu só a tabela para mostrar as variáveis, então ela não tem o que fazer. A parte 2 foi a regressão geograficamente ponderada, mas ela acabou só gerando as informações para a gente, né, na forma de tabela, então ela também não teve muita importância do ponto de vista de entregar relatório, tá?
Então aqui eu mostro a etapa 3, que é o que eu realmente preciso que vocês façam, né? Façam um print dessa etapa número 3, mostrando o arquivo com a simbologia do R2 para também dar uma olhada como foi o ajuste de vocês, tá? Deixa a tabelinha de tributos aberta aqui e aquela simbologia que a gente acabou fazendo aqui para o arquivo, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro produto da etapa 3 para essa parte. Na etapa 4, onde a gente explorou os resultados aqui em forma de planilha, deixa aqui essa parte que a gente calculou aqui para vocês mostrarem também como foram as estatísticas de vocês de precisão aí, tá? É provável que a gente tenha conseguido os mesmos resultados, a não ser que você mexer em alguma configuração lá do ajuste da regressão geograficamente ponderada, tá? Mas essa parte aqui só é suficiente para essa etapa número 4 aqui. Bom, pessoal, até a próxima.